Mais um Araruna Cash no ar. Estou aqui, eu aqui. Era para minha esposa estar aqui do meu lado, mas ela está atrasada, né? Atrasou as gravações, mas eu já vou começando aqui porque o meu compromisso aqui é literalmente com todos vocês. E a gente vai falar aqui hoje sobre um tema muito bacana. A gente vai falar sobre cérebro e metabolismo. Márcio, como assim? Cérebro e metabolismo, existe essa conexão? Ou, com toda certeza. É exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Eu vou trazer, inclusive, algumas ideias super modernas, que é encabeçado por um cara que eu admiro muito, um psiquiatra de Harvard, chamado Christopher Palmer. Esse cara trouxe toda uma ideia para tentar englobar todas as doenças neurológicas e psiquiátricas em uma via comum. Vocês vão entender o raciocínio. Então, fica até o final e encaminha já esse episódio para outras pessoas, tá? E se inscreve também no canal. Toda semana a gente está trazendo novidades para vocês. Fechou? Então vamos lá. Seguinte. Márcio, o que é metabolismo? Eu já vou começar com essa definição. Gente, eu consigo te trazer essa ideia, né, essa temática, fazendo analogias. Eu gosto muito de trazer analogias. E uma analogia que eu gosto de fazer as pessoas entenderem o que é metabolismo é trazendo um paralelo com o funcionamento de um carro. Um carro comum. Então, assim, o carro, ele tem um motor, não é isso? O motor funciona. E para o motor funcionar, eu preciso de energia. Se não tiver energia, o carro não vai andar. A energia nos carros atuais, né, eles estão vindo através da queima da combustão da gasolina, do óleo diesel ou do álcool, ou então os carros mais modernos, né, vêm através da energia de baterias, né? Mas enfim, vamos falar do carro tradicional da gasolina. A gente coloca gasolina no carro, o carro queima a gasolina, extrai energia dali e a partir disso faz o motor funcionar. Fechou? A mesma coisa acontece com a gente. Como assim, Márcio? Como assim? Como que eu vou fazer uma analogia e dizer que a mesma coisa acontece com a gente? Sim, gente. Imagina que o nosso corpo é como se fosse um motor, literalmente. O nosso corpo ele tem vários sistemas, assim como o motor do carro. O motor do carro tem um sistema para esfriar o carro, tem um sistema de tração, tem um sistema relacionado com a queima do combustível em si, tem os pistões, tem o radiador, enfim, eu não entendo muito de mecânica. Eu entendo do nosso motor. O nosso motor também tem vários sistemas. Existe o sistema circulatório, onde está centralizado no coração. O coração é a bomba que faz o sangue circular. E existe também os rins, por exemplo, que filtra o sangue, tira todos os dejetos. Onde que eu estou querendo chegar? Que o nosso corpo ele é como se fosse um motor. E a energia que faz o meu motor funcionar, ela é extraída da onde? Dos alimentos. É por isso que a gente precisa se alimentar, é por isso que a gente come todos os dias. Então, quando a gente come, a gente se alimenta, a gente, teoricamente, está ingerindo nutrientes, está ingerindo vitaminas, está ingerindo oligoelementos, como, por exemplo, minerais. A gente também está ingerindo, através da nossa respiração, o oxigênio. E esses componentes, eles vão ser fundamentais para fazer com que o meu corpo extraia energia e funcione, igual o motor do carro extraindo energia da gasolina. Todo esse processo de extrair energia, de filtrar o sangue, todo esse processo se centraliza num nome chamado de metabolismo. Vou explicar de uma maneira mais simples ainda. Então, olha só, o metabolismo nada mais é do que a minha capacidade de extrair energia e da minha capacidade também de manter o meu corpo. E da minha capacidade também, olha, terceiro pilar, de tirar os resíduos. Então, do mesmo jeito, o motor do carro, quando ele está funcionando, ele gera resíduos. Ele gera gases que não vão servir para nada. E esses gases saem no cano de escapação do motor, não é assim? Ou seja, o nosso corpo também tem resíduos, e esses resíduos vão sair nas fezes e na urina. Então, a extração do produto, do subproduto do metabolismo, coisas que o meu corpo não vai querer e coisas que seriam meio que sujeiras, vamos dizer assim, o meu corpo vai expelir. Já no processo de extração de energia, que seria o meu primeiro pilar, eu estou extraindo energias ali dos meus nutrientes. O segundo pilar é o pilar relacionado com manutenção. Como assim, Márcio? Bom, eu preciso crescer, não é? Eu nasci um bebezinho, você também, e a gente cresceu. E esse processo de crescimento envolve eu precisar de tijolinhos para construir o meu corpo, não é assim? Do mesmo jeito, uma casa, quando a casa ela aumenta de tamanho, é porque eu coloquei tijolinhos na casa, não é assim? Do mesmo jeito, o meu corpo. Então, eu preciso de
proteínas e de gorduras, de lipídios, para gerar blocos de construção, que são as minhas células. Então, as minhas células elas são formadas por proteínas, por lipídios, e isso aí faz com que eu vá aumentando a quantidade de células e, consequentemente, eu vá aumentando de tamanho, eu vou crescendo. Então, o segundo pilar do meu metabolismo é exatamente esse processo de construção. Então, para resumir tudo, o que seria o metabolismo? O metabolismo seria todas as reações químicas, todas as reações que acontecem no meu corpo, que tem como propósito extrair energia, é o primeiro grande propósito, porque sem energia eu não consigo viver. Eu preciso extrair também bloquinhos de construção, que seriam as proteínas e os lipídios, e eu preciso ter a capacidade de pegar os meus resíduos e jogar fora. Fechou? Tudo isso faz o meu corpo funcionar. E o que é que vem dos alimentos, né? É outra coisa interessante para a gente debater aqui. Quando a gente se alimenta, né? A gente precisa de quê para viver? A gente precisa comer, a gente precisa de água e a gente precisa de oxigênio. Fechou? Comida. Na comida vai ter nutrientes, vai ter minerais, vai ter vitaminas. Eu preciso de água, porque o meu corpo ele usa a água no processo de geração de energia lá nas mitocôndrias. E eu também preciso de oxigênio. Através da minha respiração entra oxigênio que também está relacionado com esse processo de gerar energia. Então, olha que interessante. Quando eu me alimento, o alimento, quando chega no intestino, ele vai ser digerido e a gente vai ter ali alguns macronutrientes. Quais são esses macronutrientes? A gente tem carboidratos, lipídios e proteínas. As proteínas, elas se transformam em aminoácidos. Então, as proteínas e os lipídios são bem importantes para poder gerar bloquinhos de construção. É bem importante para poder fazer com que o meu corpo ele se regenere. As minhas células, as células que não estão funcionando mais, elas morrem e eu preciso gerar uma nova célula. Para gerar uma nova célula, é do mesmo jeito, é igual para gerar uma nova casa, para criar uma nova casa. Eu preciso de bloquinhos de construção. Então, a proteína e o lipídio vai servir para isso. Fechou? E nesse processo todo, eu preciso de energia. De onde é que está vindo a minha energia? Do carboidrato ou dos meus lipídios. Então, a gente já falou muito sobre essa história de carboidrato, né? Em outros episódios, a gente toca muito nesse assunto. Então, o carboidrato basicamente é a principal fonte de energia dos seres humanos. A gente usa o carboidrato para extrair energia. Mas olha que interessante, o carboidrato ele não é essencial para a vida. Vou repetir, não é essencial para a vida comer carboidrato. Como assim, Márcio? Quer dizer que é possível a pessoa comer apenas proteínas e gorduras e viver? Sim, é super possível. É super possível. Então, o carboidrato ele não é essencial à vida. Já proteínas e lipídios, sim, são essenciais à vida. A gente precisa ter proteínas e lipídios para a gente poder sobreviver. Isso eu estou falando de uma pessoa adulta. De uma pessoa adulta. Por exemplo, um bebezinho que está na barriga da mãe, a nutrição desse bebezinho, 80% é carboidrato. Olha que interessante. Então, o bebezinho ele precisa de muita energia e ele não tem estoque de gordura. Por isso que o bebezinho que está se formando, ele precisa de muito carboidrato. Mas uma pessoa já formada, adulta, carboidrato absolutamente ele não é essencial para a vida. Fechou? Então, a gente pode se alimentar basicamente às custas de proteína e de lipídios. E isso aqui, inclusive, é a base de uma dieta, né, de uma estratégia de alimentação que a gente chama de dieta pobre em carboidrato ou dieta low carb, que aí é pano para outras mangas, para outros episódios, tranquilo? Então, o metabolismo nada mais é do que isso. E olha que interessante, o nosso metabolismo, ele muda, ele se adapta. Como assim, Márcio? Explica melhor. Olha só, se por acaso eu parar de comer comida, entrei em jejum, o meu metabolismo, ele não pode parar. Então ele vai dar um jeito de extrair energia de outro lugar, ele vai se adaptar. Ele vai ter um jogo de cintura para continuar gerando energia. E ao invés de tirar energia de carboidrato, agora ele passa a tirar energia de gorduras. Por exemplo, quando a pessoa está um bom tempo sem comer, quando a pessoa está em jejum, o que acontece com ela? Ela pode ficar um pouco irritada, ela pode ficar com a sensação de fome. Então, tudo isso são sinais que o meu corpo está dando para poder fazer com que eu vá buscar alimentos. Ou seja, o meu corpo está avisando, o meu metabolismo ele está precisando de energia, então ele começa a avisar para mim. Se por acaso eu ignoro isso e permaneço em jejum, o meu carboidrato,
metabolismo ele vai dar um jeito, como eu falei para vocês, ele vai começar a extrair energia de outras fontes, como por exemplo, da minha fonte de gordura, que a gente tem, todos nós adultos temos estocados gordura, que seria um estoque praticamente infinito, tá? De muitas, muitas calorias que a gente teria aí. Inclusive, só abrindo aqui um parêntese, você sabia que o recorde de jejum de uma pessoa ficar sem comer é mais de 300 dias, tá? Então já aconteceu, isso já está bem documentado. Essa pessoa ela ficou mais de 300 dias. Eu não sei exatamente se foi 350, 360, 370 dias, mas enfim, ela ficou mais de 300 dias sem se alimentar, isso, claro, sendo acompanhado por médico, e o metabolismo dela se readequou. Do mesmo jeito, se por acaso eu estou aqui num clima quente e eu vou para um clima frio, muito frio, o que é que vai acontecer? O meu metabolismo ele também vai se adequar. Então eu posso resumir tudo da seguinte forma, dizendo que o meu metabolismo nada mais é do que uma busca pela sobrevivência. É, são um conjunto de reações do meu corpo que ele se adapta a depender da situação em que eu estou inserido. Se eu estou no Canadá em -10 de temperatura, o meu metabolismo ele vai ser de um jeito completamente diferente caso eu esteja aqui em Fortaleza numa temperatura de 32 graus. Deu para entender? Por quê? Porque o meu corpo ele precisa de uma temperatura adequada para poder ter aquelas reações químicas. O meu corpo ele precisa ter água à disposição, ele precisa ter aporte de nutrientes à disposição. Então, a depender da situação em que eu esteja, o meu corpo ele vai priorizar algumas áreas em detrimento de outras. Quais são as áreas que mais dependem do metabolismo? Lembre que o metabolismo é quem gera energia. Quais são os dois órgãos que mais precisam de energia para poder funcionar? Adivinha? Cérebro e coração. Esses são os dois principais órgãos que demandam muita energia para poder funcionar. Só para vocês terem noção, o meu cérebro ele corresponde a 2% da minha massa corporal. O meu peso corporal, que é de 65, só 2% equivale ao meu cérebro. Só que apesar de ter uma massa pequena em comparação com o meu corpo inteiro, 20% da minha energia metabólica é consumida pelo meu cérebro. E o coração também é outro órgão que demanda muita energia. Então vamos lá. Márcio, o nosso objetivo aqui é falar sobre essa conexão entre cérebro e metabolismo. Por que você está falando tanto assim desse metabolismo? Porque eu quero que vocês entendam a complexidade que é de você ter essa definição, essa palatabilidade do que significa metabolismo. Metabolismo é a própria vida. Para a minha célula funcionar, ela depende do metabolismo. O processo de funcionamento da minha célula é um processo metabólico, porque é um processo de gerar energia, é um processo de gerar bloquinhos de construção e é um processo de gerar resíduos, como por exemplo radicais livres, e expulsar esses radicais livres. Então, a vida gira em torno do metabolismo. Por isso que quando eu tenho problemas metabólicos, eu estou influenciando absolutamente todas as minhas células. Apesar disso, quais são os órgãos que mais vão sofrer quando o meu metabolismo está quebrado? Aqueles que dependem muito do metabolismo, como por exemplo cérebro e coração. Então, vou dar aqui dois exemplos de doenças muito conhecidas que têm como resultado final uma crise metabólica, uma crise energética. Primeiro delas, infarto. Mas o que é o infarto? O infarto nada mais é do que a obstrução do fluxo de sangue para uma determinada área do coração. O sangue é quem está levando nutrientes, oxigênio, água, principalmente oxigênio. Eu preciso muito disso. Então, se eu tenho uma obstrução desse fluxo de sangue, essa área do meu coração, ela vai parar de funcionar. Se isso não reverter, essa área do coração que parou de chegar sangue vai morrer. Ou seja, é uma crise metabólica, é uma crise energética. Aquelas células daquela região do coração não conseguem mais gerar energia para se manterem vivas e morrem. Ou seja, no final das contas, um infarto nada mais é do que uma crise metabólica muito grave. O mesmo acontece com o AVC. Quando eu tenho uma interrupção do fluxo de sangue para uma determinada área do cérebro, isso vai gerar um AVC. E esse AVC vai gerar sintomas. No final das contas,
Por que que eu vou ter sintomas? Porque eu tive uma crise metabólica energética em uma região do cérebro. Aquela região, aqueles neurônios que dependiam do fluxo de nutrientes, de oxigênio e de água, eles pararam de funcionar. Se o fluxo de sangue não for restabelecido e essa crise energética continuar, a célula morre. Morre. Então, o AVC, no final das contas, nada mais é do que uma crise energética final, grave. Márcio, o que é a morte? A morte nada mais é do que uma crise metabólica de todo o corpo. Então, perceba, eu posso ter crises metabólicas em determinadas regiões do corpo, eu posso ter crises metabólicas no corpo inteiro. Inclusive, olha só, imagina um idoso que teve uma pneumonia, está super inflamado, está dentro da UTI, está super grave, ele acaba morrendo. Geralmente, antes de morrer, ele entra numa via final comum, que é o que a gente chama de falência de múltiplos órgãos. Você já ouviu falar nisso? Já ouviu algum parente dizer, teve falência de múltiplos órgãos? O que é falência de múltiplos órgãos? Nada mais é do que uma crise metabólica em vários órgãos. O rim parou de funcionar, o fígado parou de funcionar, o coração já não está funcionando mais da mesma forma, está tendo um colapso de todos os sistemas, mas esse colapso começou em regiões específicas, comprometendo o metabolismo dessas células e fazendo com que, no final das contas, a pessoa acaba caminhando para uma crise energética global grave, que seria a própria morte. Deu para entender? Então, metabolismo eu quero que vocês entendam como sendo a fonte da própria vida. O meu cérebro, os meus órgãos, eles são formados por células. Falando de cérebro em si, a gente tem neurônios, que são células especializadas do meu cérebro, que elas têm a função de transmitir um impulso neuronal. Então, o que é o neurônio, que é a célula do meu cérebro? Essa célulazinha, ela tem a seguinte função: ela recebe um impulso neural e ela envia um impulso neural para uma determinada região. Márcio, resume cérebro. Já falei isso para vocês. Vamos resumir cérebro em uma palavra? Circuito. Cérebro é circuito. Então é um circuito, só que são vários circuitos. Cada circuito ele está relacionado com uma função. Existem circuitos relacionados com as minhas emoções, existem circuitos relacionados com a minha motricidade, fazer eu me movimentar, existem circuitos relacionados com o pensamento, a inteligência e por aí vai. Aí adivinha, se eu tenho crise metabólica em um circuito determinado, eu vou ter sintomas. Inclusive, olha só, se eu tiver hipoglicemia, eu estou tendo uma queda do açúcar do sangue. Açúcar é carboidrato. E eu já falei para vocês que a principal fonte de energia é o carboidrato. Se eu estou sem carboidrato, é a mesma coisa do motor do carro sem gasolina. Eu estou tendo uma crise da matéria-prima que gera energia. Qual que é o primeiro sintoma quando eu estou com hipoglicemia? São sintomas cerebrais. Eu fico irritado, eu fico me tremendo, eu fico suando frio. Tudo isso é gerado pelo cérebro. Eu começo a ter uma sensação de mal-estar, eu começo a ficar sonolento. E se essa hipoglicemia ela persistir, como por exemplo uma pessoa que usa insulina, ela pode fazer com que a pessoa fique sonolenta, desmaie, e se essa hipoglicemia não for revertida, ela pode morrer. Então, eu estou trazendo para vocês o seguinte, que uma falência no metabolismo gera sintomas no meu cérebro. Perfeito? Márcio, onde que tu quer chegar? Eu estou conectando alguns pontinhos aqui com vocês. Estou conectando com vocês a importância do meu metabolismo para eu ter um cérebro de alta performance. Estou conectando para vocês a necessidade. A necessidade, por mais simples de entender e que a gente escuta no dia a dia, da necessidade de você se alimentar bem, de você se hidratar bem, de você ter uma função pulmonar boa, ter uma capacidade cardiometabólica boa, ou seja, fazer atividade física para você realmente fazer a sua máquina funcionar e conseguir extrair bem oxigênio. Enfim, tudo isso é focando em quê? Em metabolismo. Por que que você acha que o meu exercício físico ele é tão importante para o meu corpo? Porque o exercício físico ele traz uma capacidade metabólica positiva, tipo assim, melhora o meu metabolismo, aumenta a minha capacidade de extrair oxigênio, aumenta a minha capacidade das minhas reações químicas, faz com que os meus músculos fiquem mais fortalecidos e com isso o meu metabolismo já fica mais fortalecido. Enfim, são várias coisas que vão se conectando. Então, o metabolismo tem uma relação direta com o funcionamento do cérebro, não só do cérebro, do corpo inteiro, mas eu estou falando aqui especificamente do cérebro porque é a minha área. Então, Márcio, me fala o seguinte,
Quer dizer que quando eu tenho sintomas no cérebro, esses sintomas, eles podem ter como base o metabolismo? Sim. Inclusive, olha só, uma mulher que tem enxaqueca e ela tá acima do peso, você concorda comigo que quando a pessoa tá acima do peso, o metabolismo dela já não tá tão legal, certo? Ela já vai ter um desequilíbrio no metabolismo. Essa mulher tem mais chance de piorar as crises de dor de cabeça. Essa mulher tem mais chance de ficar mais inflamada. Olha só quem chegou! 20 minutos de atrasinhos aqui, né, baby? Mas aqui é assim, a gente já vai chegando. Atendendo minhas pacientes amadas e queridas. É isso aí. E fazendo com que o maridão se vire aqui sozinho, tentando falar igual um papagaio. Bom, Ah, e vamos aí? dar uma reposicionada aqui. E aí, minha linda? Tudo bom, meu Tá amor? tudo bem? Tudo maravilhoso. Bom, a gente está falando aqui sobre cérebro e metabolismo. Já expliquei para eles o que é metabolismo, já falei sobre os nutrientes, já falei para eles que quando a gente se alimenta, né, a gente está ingerindo nutrientes que são a base de proteínas, carboidratos, lipídios, tem minerais, tem vitaminas, que a gente precisa de oxigênio para fazer a máquina funcionar. Enfim, trouxe todo esse panorama e agora eu estava explicando a relação entre metabolismo Metabolismo. e cérebro. Fechou? Fechou. E você que é a rainha do metabolismo, né? Afinal de contas é a sua área, eu queria que você falasse aí um pouquinho pra gente. Dá uma explicação aí pra gente. Então, oi, querido. Assim, de Tudo bem? sopetão. Gente, olha só. Metabolismo, de forma simplista, né? O Márcio é bem, ele gosta dos detalhes, né? Professorado, né, gente? É a unção do mestre de terra. Aqui a gente vai para pro beabá da prática. É nada mais do que é a forma que teu corpo funciona. Então, metabolismo é o conjunto de reações que fazem você viver, performar, respirar, pensar, sabe? Que cumpre com as tuas funções vitais, coração bater, rins filtrarem, fígado detoxificar, tudo que tem que fazer, produção de hormônios. Então, todo esse conjunto a gente pode falar que é o metabolismo, seria o funcionamento do teu corpo para que você possa viver, exercer sua vida, sua função, seus propósitos, não é assim? Logo, se eu tenho um problema no meu metabolismo, eu vou afetar A vida. a vida. Você vai afetar todo o corpo, só que como eu expliquei pra vocês, os órgãos que mais exigem energia são os mais afetados. Os vitais, né? Exato, Cérebro, coração, fígado. exato. Então, quando eu tenho um metabolismo quebrado, falando de uma forma bem didática, eu tenho um prejuízo no funcionamento cerebral, no funcionamento cardiovascular, no funcionamento renal, hepático, reprodutivo. Então, como que se expressa na prática? Falta de energia, fraqueza, indisposição, névoa mental, dificuldade em concatenar as ideias, de raciocínio, tomada de decisão. Você fica mais preguiçoso, mais cansado, mais depressivo, mais triste. Então, a repercussão prática é isso. E aqui eu vou até exemplificar um caso ontem que aconteceu, deixa eu tirar essa liga aqui. Ontem comigo, tá? Sobre metabolismo. A minha alimentação, tradicionalmente, é mais low carb. Certo, aí eu vou variando, um pouco estava mais na cetogênica, agora eu não posso mais tanto, então estou na low carb moderada, que seria uma alimentação saudável, pobre em refinados, pobre em farinhas, e os carbos que eu tenho comido são carboidratos saudáveis, arroz, feijão, as batatas, tá, porque eu não tenho nenhuma restrição, não tenho nenhum problema metabólico. Vamos lá, então ontem eu fui para um congresso de endocrinologia, e aí, no congresso de endocrinologia, é aula, queridos, de manhã, de 8, obrigada, meu amor. É aula de manhã até à noite, 12 horas batidão, ó, conteúdo científico, artigo, discussão, e eu amo. Como é que eu fiz antes de ir para o congresso? Quebrei o jejum com gordura boa e proteína. Então comi 3 ovos, comi, um aporte ali de carne moída e também, que mais eu comi? Queijo, Queijo. proteína e gordura. Gente, minha performance cerebral foi incrível, eu fiquei lá focada. Sabe, ligada, anotando, registrando, pensando, postando ao mesmo tempo, porque eu gosto de compartilhar conteúdo com vocês sempre. E aí, beleza, quando deu 1 hora, seria a hora que o Márcio deveria estar chegando lá para me pegar pra gente almoçar. E aí não deu, né, tá atendendo paciente, médico é assim, tá, a vida é imprevisível, a gente foca no ofício, né, príncipe. E o que aconteceu? Eu comecei a sentir fome. E nesses congressos, a gente nunca tem pausa para o almoço, porque é muito conteúdo. Então eles fazem o quê? Um box lunch que seriam geralmente, sanduíches, né, coisas práticas, bolinhos e tal, para você comer enquanto continua assistindo às aulas. Pasme, isso no congresso de endócrino.
A Onde deveria ter um aporte de nutrientes da de saudáveis, proteína, nesta né. base do carboidrato, meu Ovos. colega médico, por favor. E aí tinha lá o pãozinho branquinho com um pouquinho de patê de frango, e aí eu comi, gente, estava com fome, comi. O erro meu, tá, porque não me programei, poderia estar com a barra de proteína na bolsa, que inclusive é nova, não consegui colocar na bolsa, estava na outra. Então, fiquei com fome, fui comer o carbo lá com quase nada de proteína. Gente, depois que eu acabei, não deu nem 15 minutos, bateu um sono, uma bad, que eu vi claramente, quando você para pra observar teu corpo, ele fala, ele grita. A E gente aí, acha que é normal, né, tipo assim, depois do almoço a gente ficar sonolência, não é sonolento, normal. tirar a sesta, a gente acha que isso é normal. Gente, isso aí já é sinal de que, tipo assim, é como se o teu metabolismo ele tivesse performando, poderia estar numa performance boa, ele tá numa performance ruim. Você dá uma queda de Você energia, que trocou é o exatamente isso que combustível, ela foi o tá que eu fazendo. fiz. Eu troquei o combustível, estava ali minha glicose e insulina baixinha, né, que eu tinha ingerido só boas gorduras, proteína, e daí eu fui para um carboidrato refinado. Bufo, insulina alta, glicose alta, e é justamente essa queda que altera o humor, entende? Sobe e desce, sobe e desce. Então o humor foi para Só que não desce baixo, pra base, né, desce pra menos, faz uma menos. hipoglicemiazinha de rebote lá na frente. E eu fiquei umas 2 horas, assim, meio sonolenta para depois voltar, entende? Então, isso ficou claro sobre como o combustível que está para o seu corpo, que são os alimentos, né, do que você se alimenta, interfere diretamente na tua performance física e mental. Aí olha que interessante, você estava falando e eu estava pensando aqui, que eu fiz uma analogia há pouco tempo com um carro, com o Hum, motor de um carro, né, de que o carro ele precisa de energia para poder andar, a gente coloca gasolina, aham. e a gente se alimenta, né. Interessante que muitas vezes a gente coloca uma gasolina de boa qualidade, a gente vai no posto de gasolina e a gente quer um posto que seja de bandeira, né, ou É enfim, eu não vou verdade. falar aqui para não fazer merchan, mas eu vou para um posto que seja um posto de gasolina que tenha uma bandeira porque provavelmente a gasolina vai ser uma gasolina boa para eu colocar no meu carro, né. Sim, Quando a gente começa a colocar gasolina ruim, de má qualidade, gasolina adulterada, o que é que acontece? A gasolina, aos pouquinhos, vai lesionando o meu motor, né, sim. e isso pode gerar um problema bem grande. A mesma coisa acontece com a gente. Se a gente não tiver esse olhar, a gente está ingerindo combustíveis que são combustíveis super ruins, e isso está lesionando o nosso motor. Sim, Só que quando lesiona o nosso motor, a gente vai ficar adoecido, doente. total. Ou seja, a gente às vezes cuida muito mais do motor do carro, a gente se preocupa muito mais com a gasolina de boa qualidade do que usar alimentos de boa qualidade. Total. E isso expressa o valor da pessoa, né. É legal a gente ter esse raciocínio, a gente sempre puxa também para algo mais filosófico, mas que é a vida, né. Então se você se preocupa mais com o que estão vendo, com o que você tem, né, com o que dá de qualidade para o seu carro, e assim, e menos com o que ninguém tá vendo, com o que você come, com o seu interior, porque ninguém vê teu interior, não é assim? Tem algo errado, você concorda? Então é sobre se questionar, né, quais valores você tem alimentado. Porque às vezes a gente quer um resultado, gente, que a gente não está semeando para ter aquele resultado. Boas sementes numa terra boa, inevitavelmente vão dar bons frutos. É só questão de tempo, é questão da gestação ali do negócio acontecer, né? A germinação, a frutificação vai acontecer. E aqui tem que ter paciência, tem que ter perseverança, tem que ter inteligência para alinhar a expectativa. Caso não, não tem como você semear coisas ruins e querer colher bons frutos, não tem Exa como. Então, assim, uma hora a conta chega. E até discutindo sobre isso, sobre alterações metabólicas, né, discretas, que já vão trazer repercussão a nível de vaso sanguíneo seu, a nível metabólico, hormonal, a gente pode falar do pré-diabetes, sim. né, assim? Que são alterações discretas na glicose. A tua glicose, ela não se comporta ainda como um diabetes, mas é questão de tempo. Imagina Você já quais são está os num critérios processo de de adoecimento. adoecimento. Isso é algo que a gente precisa abrir os olhos, porque, tipo Isso. assim, quando a gente vai, na imensa maioria que vai nos médicos e tudo, eles olham e dizem: "Ah, não, é só um pré-diabetes. Ah, não, é só uma gordurinha no fígado". Se eu não encaro isso com seriedade, se eu não encaro as primeiras rachaduras da minha casa com seriedade, eu vou deixar para fazer a reforma só na hora que a casa estiver Quando caindo, desmoronar. e quando a casa estiver caindo eu vou gastar muito mais dinheiro, e quando a casa estiver caindo, a chance da casa voltar a ser uma casa saudável não acaba sendo muito menor. É. Ou seja, a mesma coisa acontece só que com o teu corpo. Se você está num processo de pré-diabetes, de gordura no fígado, mesmo que você ainda não se transformou numa doença por critérios de diagnóstico,
isso já traz a percepção de que você já está em um processo de adoecimento. É só questão de tempo. E uma questão Então, assim, pré-diabetes é é uma algo que já doença. mostra que eu tenho uma alteração metabólica. Porque antes se achava que era uma pré-doença. Não, hoje a gente tem confissão que é uma doença. É questão assim, não é nem questão de tempo para você adoecer, você já está doente. É questão de tempo para você ter o diagnóstico de diabetes, mas é algo só nominal, são denominações, classificações. A gente sabe que quem tem pré-diabetes, ou seja, a glicose é entre 100 em jejum, tá, até 125, a gente fala pré-diabetes. E a glicada, que é aquele exame percentual de 5,7 a 6,4 também é pré-diabetes. Isso são denominações, gente. Mas o que é que isso reflete na prática? Que já existe um risco de câncer de mama aqui em mulheres, em 15%. Já existe um risco de doença cardiovascular e cerebrovascular. O que é isso? Infarto e derrame, infarto miocárdio e AVC, acidente vascular encefálico. De 25%, existe o risco de 60% de lesões nefrológicas, nefropatia, o que é isso? Adoecimento renal com risco para hemodiálise. Isso não é doença para você? Pelo amor de Deus. Então, assim, não é sobre ser: "Ai, o açúcar no sangue está um pouquinho alterado, você está com um pouquinho de gordura no fígado". Foge de médicos que falam isso para você. Nada é só um pouquinho, é o seu corpo adoecendo, na verdade. É como E se se o nada o for feito, motor vai piorar. ele já tivesse começando a ficar com sujeirinhas do combustível, né. Sim, E o meu motor ele já não tá 100%, só que a gente tá falando do seu corpo, né, a gente tá falando da vida, né, da vida da em si. vida, E justamente. como eu falei, o metabolismo trazendo várias definições, uma das definições que eu dei foi que o metabolismo é a própria vida em si, que você mesmo falou. Então se o meu metabolismo está quebrado, aquilo que é a coluna central da minha vida, se ele não está funcionando bem, eu vou ter uma repercussão na própria vida. Então a Uhum. performance vai ser ruim, a chance de você ter sintomas neuropsiquiátricos como ansiedade, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo e por aí vai. Você pode escolher qual transtorno mental você quer escolher se você tiver alteração do meu metabolismo. A chance de você ter algum desses sintomas e se caracterizar como uma doença neuropsiquiátrica é muito maior do que uma pessoa que não tem um metabolismo quebrado. Sim. Então, sim, pré-diabetes já é uma doença do metabolismo e a gente tem que encarar com seriedade. E até falando sobre distúrbios neuropsiquiátricos, a gente tem evidência, né, para quem quiser indicação aí de livro, aquele livro Energia Cerebral, incrível, né. É, eu já falei aqui deles, do Christopher Palmer, né, é um psiquiatra de Harvard que ele tá trazendo toda uma teoria onde ele traz, assim, de uma forma revolucionária até, de mostrar que a causa dos transtornos neuropsiquiátricos, no fundo, é uma via É o comum onde metabolismo envolve o quebrado. metabolismo. É o Isso. metabolismo disfuncional como sendo a raiz de todos os problemas neuropsiquiátricos. Dá para ver estudos científicos dele, mas também dá para ter uma noção através de uma leitura mais palatável, que é o livro Energia Cerebral que ele publicou, já tem na língua brasileira, né. E assim, até chega a ser até óbvio, né, tem certas coisas na ciência, que a ciência prova, quando a gente vê: "Mas é claro, como assim?". Exato. Porque o adoecimento, os sintomas mais expressivos clínicos, para eles aparecerem, às vezes são 5, 10, 15, 20 anos de lesão, você ali todos os dias comendo mal, dormindo mal, né, os relacionamentos tóxicos, que mais? Intestino ruim, sem se exercitar. Esse é o processo de adoecimento. Repercussão, Alzheimer, repercussão, de repente, Câncer. câncer, depressão. Então a Exato, gente sabe hoje que essas doenças psiquiátricas, neuropsiquiátricas, elas não surgem do nada. Existem anos de adoecimento exato. que você tem, a maior parte das vezes, né, príncipe maravilhoso, você tem o poder de mudar isso aí, tanto reverter como evitar o aparecimento, ou mesmo se já apareceu, evitar a progressão. Eu Depende até do seu falei estilo de sobre vida. não sei se a gente já fez um episódio sobre Alzheimer, mas eu até falei que o processo de adoecimento de Alzheimer, 60% é estilo de vida. Uau. Ou seja, 60% daquilo que me faz ter uma doença de Alzheimer no futuro está relacionado com a forma como eu conduzo a minha vida. Aham. Olha que interessante isso. Os 40% estaria relacionado com coisas Você não teria intangíveis, poder, né, né. tipo genética, predisposição genética, enfim, que eu não teria, eu não conseguiria modificá-los, tá. Mas 60% é estilo de vida. Até porque você recebe a informação, né, lembra da genética e epigenética, você já tá um craque nisso, vamos só recapitular? Então a genética é a informação que você recebe, é como se fosse lá o código de barras que você recebe da sua família, sendo que esse código de barras para a doença só vai ser lido pelos teus hábitos, pelos teus comportamentos.
Ele não nem sempre a expressão vai acontecer, assim, do nada. Você que ativou, você que leu aquele código de barras, você que leu aquela receita do mal, né, do adoecimento, por comportamentos. Alimentação, sono, exercício, relacionamentos, gestão de estresse e Drogas. emoção, E a drogas, cigarro, álcool, outras drogas. Exato. Tudo isso a gente, faz ativar e ler aquele código de barras do adoecimento. Então não é porque familiares seus têm, que você vai ter. Por que que é tão comum familiares ter e você ter também? Por conta dos comportamentos que são iguais. E aqui entra a inteligência, né, você usar seu intelecto, suas emoções para mudar comportamentos nocivos, que possamos ficar com o que herdamos da família, os bons comportamentos. Nós, seres humanos, temos essa capacidade de decidir. Acho que é o maior poder que a gente tem, é de decidir. Decidir fazer, seguir por um caminho ou por outro. E a neuroplasticidade, né, neuro, tá aí para isso. Acho que é o maior dom que Deus deu pra gente, porque a gente pode mudar nosso cérebro, gente, as conexões sinápticas, a gente Exa pode mudar a expressão de tantas coisas só por hábitos, só por acessar novos conhecimentos, novos ambientes, ter novas, não se acomodar, estar sempre crescendo, mudando e tendo boas referências, né, até falei sobre isso agora nos stories. Tenha boas referências. Referências ruins, você vai modelar e vai ter frutos ruins daquela referência, né. então, o que eu quero que vocês entendam aqui nesse episódio é exatamente essa conexão entre metabolismo e cérebro. Cérebro é quem? Cérebro é você. Seu cérebro define quem você é. A saúde do teu cérebro define quem você é. É tanto que o processo de adoecimento do cérebro, geralmente, ele traz como repercussão algo que impacta muito a vida. Por exemplo, ansiedade, depressão, esquizofrenia, Alzheimer, epilepsia, tudo são doenças do cérebro que trazem uma repercussão gigantesca, e o metabolismo ele está relacionado com várias dessas doenças. E você pode, assim, até dividir para ficar mais didático, imagina que teu cérebro tem conexão com sua mente, né. O cérebro, o que o Márcio está trazendo aqui, o cérebro é a parte física, sendo que, a saúde dessa parte física, a saúde cerebral reflete a tua saúde mental e emocional. Exato. Os teus sentimentos, os teus comportamentos, os teus pensamentos dependem da saúde cerebral. Uma pessoa que está com depressão, ela tem vontade de morrer, tirar a própria vida, ela não vê mais sentido na vida. Então, adoecimento do cérebro aconteceu e a expressão é o quê? Alguém que passa pela vida. Uma pessoa que ela não vê realmente, não sei se você já conviveu com alguém com depressão, já tem contato, a pessoa perde o brilho do olho. A alma ela está morrendo, literalmente. Então, isso pode ser revertido e evitado. A mensagem é: você pode mudar teu destino. Depende do quê? Dos teus cuidados. Então acesse novos conhecimentos, aplique o que a gente fala aqui. Esse podcast tem muito é uma função, da nossa missão, né, Anjo, assim, de trazer para vocês conhecimento que pode mudar a vida de vocês. Não é incomum o paciente, quando ele passa comigo, neurologista, sou neurologista, vocês sabem muito bem, e logo em seguida eu encaminhar para a Lari. Por quê? Porque a área dela é metabolismo, são os hormônios, é endocrinologia. Então essa conexão cérebro e metabolismo, ela é uma conexão muito forte, e isso está trazendo cada vez mais evidências, inclusive com sintomas, como eu falei para vocês. Agora, uma pergunta interessante, que é até legal a gente discutir aqui, é tipo assim, o que é que causa o transtorno mental, né? O que é que causa um sintoma neuropsiquiátrico? De onde é que vem uma depressão? De onde é que vem uma ansiedade? De onde é que vem um autismo? De onde é que vem uma esquizofrenia, um transtorno bipolar? De onde é que vem isso? Qual que é a causa central de tudo isso? Alguém Pode ser consegue me uma responder? disfunção mitocondrial a princípio, né, metabólica. Resultado, a gente não sabe. A teoria do Chris A Palmer, teoria ela envolve o metabolismo. faz todo sentido, Então né. a teoria dele é exatamente isso, ele tenta trazer a via comum para o surgimento das doenças neuropsiquiátricas, e é uma ideia muito fora da Plausível, né. caixa, onde ele traz realmente essa conexão de que o meu metabolismo, ele poderia ser a via comum que explica todos os transtornos mentais. Faz muito sentido, faz muito sentido. E inclusive eu quero fazer depois um episódio basicamente sobre isso, sobre essa ideia, porque é algo que a gente precisaria, Esmiuçar. esmiuçar mais, né. Mas até lá eu quero que você fale um pouquinho mais do pré-diabetes, já que a gente está falando de metabolismo, cérebro,
eu queria que você trouxesse mais essa ideia de que, tipo assim, uma pessoa que tem pré-diabetes, que tá assistindo, o que é que ela tem que fazer? Com o que é que ela tem que se preocupar? Por que que ela tem que ela não tá sentindo nada, ela não sente nada. É, não dá sintomas assim, você vai ter uma dor de cabeça muito forte, você vai ter uma dor bizarra, você não vai ter. Você vai ter uma desregulação que vai ser paulatina, esse é o problema do próprio diabetes também, tá. Por anos, o indivíduo pode ser assintomático, por anos, e pode já abrir um quadro com diabetes já, glicose de 300, 400, né, que a pessoa tem mais sintoma e procura ajuda. Isso quem não faz check-up, né, gente. A gente tá falando aqui de pessoas que não cuidam da saúde, essa é a verdade. Porque a recomendação é, inclusive, você acima de 35 anos fazer pelo menos uma glicemia de jejum. Rastreamento de diabetes, independente da história familiar ou não. É obrigatório fazer. Às vezes tem pacientes que passam 5 anos, 10 anos sem ir no médico. Aí quando vai, tá tudo zoado. Não, não seja essa pessoa, né? Hoje em dia com informação é até, eu diria que falta de inteligência, para não dizer outro nome, você ser essa pessoa, porque a gente tem acesso fácil a exames que consegue diagnosticar doenças que podem ser que são potencialmente graves e fatais, então vamos ter atenção a isso. Mas o que fazer? Bora lá, teve o diagnóstico de pré-diabetes ou mesmo de diabetes. Primeira coisa, você tem que ter acompanhamento médico. E nesse acompanhamento médico, você vai buscar um profissional que entenda de metabolismo, que não fale que é só uma alteraçãozinha leve. Gente, foge de médicos profissionais assim, que falam é só uma gordurinha no fígado leve. Não, você pode ter uma gordura no fígado leve e aquela gordura no fígado leve, eu já vi casos assim, causar cirrose. Não é o grau da gordura, se é moderada, grave ou leve, que vai ter correlação, inclusive nem tem correlação com câncer ou com cirrose. É o quanto que o teu organismo responde àquela gordura ectópica, aquela gordura visceral. Às vezes uma gordura leve já causa câncer, e uma gordura grave não causa e nem inflama teu fígado. Depende muito do teu metabolismo, da tua genética para aquilo também, então. Então, deu alteração, primeira coisa, acompanhamento médico endocrinológico. Segunda coisa, você vai ter que atuar em 2 pilares essenciais aqui, principalmente, movimento e alimento. Movimento, se é sedentário, precisa se exercitar. Não dá para ser sedentário mais, mesmo sem ter pré-diabetes, gente. Se você quiser viver, ter uma vida longeva, com qualidade, ser feliz de verdade, conseguir expressar todo o teu potencial aqui na Terra, você precisa ser alguém ativo. A atividade do corpo vai levar a atividade da tua alma, porque o corpo só carrega a alma, gente, a função do corpo é essa. Não é para você ficar se exibindo por aí de biquíni, embora também é legal, né, para quem gosta e tal, e tá tudo certo. O corpo carrega o teu propósito, a tua alma, o teu espírito. Se o corpo tá doente, fica tranquilo que a alma também tá. Você pode até nem perceber isso, e assim, tá tão acostumado com uma vida cinza, que acha que é normal, não é normal. Então tá, movimento, e esse movimento precisa ser o quê? Atividade resistida e atividade aeróbica, o ideal 50%, 50%, certo? Em termos de números aqui, vamos colocar metas, 150 minutos no mínimo a 300 de atividade física moderada, tá? Por semana. Por semana. E aqui você pode distribuir caminhada, com musculação, e o ideal 2 vezes na semana, treino de resistência, musculação mesmo, no mínimo, no mínimo. E o outro pode ser o aeróbico, tá? Perfeito? E aqui seria 75 minutos de atividade resistida, no mínimo, isso de guideline. Na prática, procura ser ativo mesmo se não for treinando, tá? Isso é uma atividade programada. Mas, por exemplo, você vai lá, você trabalha no prédio, tenta subir de escada, evita o elevador. Estaciona o teu carro um pouquinho mais distante do teu trabalho, para você ir andando, porque essa atividade não programada também conta para a tua saúde metabólica, compreende? Então treinar, tem que treinar, começa com o que você dá conta. Essas são metas que a gente busca seguir, mas a gente não vai te orientar todo dia a treinar se você é sedentário há 30 anos, não é assim? Consegue dar conta de 10 minutinhos de caminhada, 15 todos os dias? Ou pelo menos de segunda a sexta, começa assim, depois coloca a musculação, 2 vezes na semana. Meia hora, 40 minutos. Adaptou, depois de 1 mês, 2 meses, vai para 3 vezes na semana. E assim, pouco a pouco, você vai percebendo a energia voltando, se sentindo mais disposta, mais disposto, mais feliz, e você mesmo vai querer ir aumentando. Durante esse acompanhamento que você vai tendo, né, com o personal, com o médico, isso vai te trazendo, como é que eu posso falar? Autoestima, gente. Você vai vendo: "Cara, eu consigo".
Quantas vezes atendi uma paciente hoje, inclusive, que ela odiava musculação, mas eu fui incisiva com ela: "Você precisa fazer musculação, você tá perdendo músculo. Pra sua doença tem que ter musculação". E ela começou a fazer e ela tá amando. Tu acredita? É sempre assim. Aí doutora, se eu tivesse começado antes, pois é. Então tem que ter alguém ali te acompanhando, falando: "Você tem que fazer isso, minha amiga", te motivando, não é te obrigando. Gente, esteja com pessoas que te motivem, te inspirem. Por que que a atividade física, a musculação, a atividade física, ela seria interessante num pré-diabético? Porque reduz a resistência à insulina a nível muscular e periférico, porque qual é o problema do pré-diabetes? Você tem uma resistência à insulina. A insulina está defeituosa, você não consegue agir, porque você tem acúmulo de gordura visceral, essa gordura visceral libera as toxinas inflamatórias, essa inflamação diminui a ação da sua insulina, atrapalha o funcionamento do seu pâncreas. De forma simplista seria assim. Então o treino aumenta a sensibilidade à insulina, entende? Diminui essa resistência, então você vai captar mais glicose, teu músculo vai captar glicose, e você vai normalizando pouco a pouco essa glicose a nível sérico, a nível sanguíneo, e a inflamação vai reduzindo. O mecanismo é esse, tá. Então você também libera outros hormônios via muscular, né, erisina, que também tem um poder de diminuir a inflamação, o BDNF, que ajuda na como se fosse um adubo cerebral, que facilita a neuroplasticidade, criação de novos neurônios, novas conexões. Gente, é uma nova vida, nova identidade, tudo novo, hormônios novos, corpo novo, tudo novo. Então movimento, um pilar essencial, o outro pilar alimento. E aqui é uma alimentação mais low carb, tá, pobre em carboidratos, refinados e não refinados. Então se você tem Por que isso em pré-diabetes carboidrato? porque se você tem pré-diabetes, o que é que isso simboliza? Você tem dificuldade em metabolizar, em quebrar carboidratos. Teu pâncreas, ele é agnóstico em relação à fonte do carboidrato. Se aquele carboidrato vem da fruta, se vem do arroz, se vem do macarrão, do pão, ele não sabe, é carboidrato. Então, o ideal seria ser acompanhamento nutricional junto com o endocrinologista ou nutrólogo, né, que também tem expertise nesse assunto, para te ajudar a escolher quais os alimentos, a proporção dos alimentos e quais carboidratos, porque tem frutas, por exemplo, como morango, frutas vermelhas, abacate, o coco, limão, que são pobres em açúcar, pobre em carboidratos, você também poderia consumir. Então, aumentar a aporte de proteína, reduzir os carboidratos, aumentar a gordura boa também. Isso, essa estratégia, alimento, movimento, junto com medicação, quando você tiver indicação, a maioria tem, que a maioria tem que estar com sobrepeso, já tentou mudar e não conseguiu, vai te trazer o quê? Devolver a tua saúde metabólica. E se devolve a saúde metabólica, como a gente viu, teu cérebro agradece. E o É, teu cérebro é você, lembra disso. teu cérebro O é teu você. cérebro é você, as tuas memórias tá aí, o que tu vai Teu fazer, os propósito teus tá no planos, cérebro, teus né. emoções, os teus sentimentos tá aí. Então se tu melhora o metabolismo, tu melhora o teu cérebro. Mas uma coisinha que eu queria perguntar pra você, E é antes até eu queria que tu desse uma legal respirada, dê uma respirada, porque ela tá acelerada, vocês perceberam que ela tá falando igual o homem o da momento cobra. é que eu me empolgo. Ela chegou atrasada, parece que o conteúdo que ela não falou nos primeiros 20 minutos aqui, ela tá querendo Eu não despejar tudo que tá na falei mente as dela. minhas 700.000 palavras do dia, eu tô falando tudo com você. Nossa, eu tô aqui levando uma enxurrada de palavras dela. Mas enfim, eu quero que você fale o seguinte: a gente viu que uma estratégia seria low carb e você também trouxe a ideia do movimento, como se essas duas ferramentas, alimentação e movimento, melhorassem meu metabolismo em quem está com problema de metabolismo, como por exemplo, a gente está falando do pré-diabetes. Então, se eu tenho pré-diabetes, o meu metabolismo está quebrado. Se o meu metabolismo está quebrado, eu preciso corrigir. Você trouxe duas ferramentas, movimento e alimentação. Tem outras ferramentas, Tá, mas mas vamos lá, vamos lá. Eh, quer dizer que com a alimentação eu consigo corrigir o meu metabolismo? com certeza. O meu Alimentação metabolismo melhora só com a alimentação. é um pilar crucial, alimento é um remédio, gente. Vocês conseguem entender, gente? Gente, Por que que eu tô alimento é um provocando remédio. isso? Porque olha só, é como se você tivesse um carro a combustão e você tá colocando uma gasolina adulterada, o carro ficou quebrado e ele não tá mais respondendo bem à gasolina. Todas as vezes que você coloca gasolina, o carro tá favorecendo com que ele entre no processo de adoecimento. Qual seria a solução? Trocar o combustível. Então vamos lá. Vamos supor que se eu trocasse para álcool, eu melhorasse tudo. Ou seja, só o fato de eu trocar o combustível, o motor melhora. Isso acontece no nosso corpo. Acontece. Se a gente tem um metabolismo quebrado, como por exemplo um pré-diabetes, e o motivo está relacionado com eu não conseguir metabolizar bem o meu carboidrato, se eu tiro o carboidrato da minha fonte de nutrientes, o que é que vai acontecer? O motor vai melhorar de forma absurda.
Então é uma coisa aparentemente super simples, só tirar Que carboidrato não da ideia, é, da que muda dieta, o jogo. muda completamente o jogo, tipo assim, é bizarro, a gente vai depois fazer um episódio só sobre os estudos que trazem de benefício na low carb, mas não é tão simples porque na prática para o paciente É. inserir isso como um hábito na vida dele, ele vai ter que ter várias ferramentas e ajudas, porque a gente está Por isso o secado de acompanhamento carboidrato. médico é Viu ela no importante. congresso, né, É, gente? só Tá no carboidrato. congresso, só carboidrato, tá Pãozinho, morrendo de fome. docinho, e tudo muito delicioso. Então, se você não estiver bem alimentado, você vai ali na fome. Foi o que aconteceu comigo, né. E não tiver tido estratégia de ter algo na bolsa, por exemplo, é que eu sugiro, o que é que eu faço geralmente? Proteína na bolsa, em pó, ou barrinha de não é nem cereal, é de proteína, tá. E aí vai te ajudar a dar uma Que segurada. nem essas coisas todas Não de é, mas alimento, pra né, segurar é mas pra melhor do ser que o um pãozão, né. é, Essa é a verdade. E falando sobre isso, o efeito como é rápido o alimento na nossa saúde, gente, essa mesma paciente, em uma semana, gente, a gente introduziu a medicação que era de indicação, essa medicação ajuda muito no impulso de comer, principalmente o comer hedônico, né, o comer por prazer, porque as pessoas elas engordam principalmente por esse comer emocional, não é nem tanto a questão do comer em excesso. De 10 pessoas com obesidade, 3 vão engordar porque comem aquelas montanhas ao longo da vida. 7 é por comer emocional, são beliscos ao longo da vida. É uma ou seja, alimentação ela tá ruim comendo pra gerar prazer. para gerar prazer. E geralmente o que é que dá prazer? Açúcar com gordura. Açúcar com gordura, Processados, exatamente. ultraprocessados, salgadinhos, docinhos, saquinhos, colé, sorvete. Você me compreende? São pequenas porções, mas com muita energia. E energia da pior qualidade, né, que vai Inclusive impactar teu metabolismo. existe um debate Só vamos de raciocínio, meu amor. colocar esse tipo de alimentação como sendo um vício. A gente só Sim. não fala em vício ainda, porque assim, do ponto de vista cerebral é É exatamente do isso que mesmo acontece, sistema tá? de É no mesmo recompensa, né, sistema de libera recompensa. dopamina. Se a gente só não fala em vício, porque não tem como eu falar em droga, sendo que é um alimento, entende? Eu não posso Sendo falar que o alimento é uma droga, sendo que na mas verdade não é um alimento, é um produto alimentício. exato. Poderíamos até considerar isso, porque alimento é o que está na terra, né, as frutas, vegetais, o que planta e bicho. Isso são alimentos. Agora o que a indústria traz são produtos alimentícios, são ultraprocessados. Eu não posso considerar um fandangos um alimento, você concorda? Sim. E quem que come um fandangos? Com o maior conhecimento do mundo. Não existe isso, gente. Você acaba o saco ali, o que tiver ali, e querendo mais. Por quê? Aquele produto alimentício tem substâncias, elementos que vão ativar o sistema de recompensa, que é que tem associado com É o isso. mesmo local onde a É muito cocaína ativa. prazer, é muito gostoso, tem memórias da infância, e isso reforça o quê? O comportamento, porque é prazer, né? Gera um Prazer comportamento gera compulsivo e mais aditivo, ou e seja, aditivo. eu quero mais um, mais um. É Mais um. impossível comer só um, né? É Tem um possível tem começar um um bis, né? Também. tem um produto alimentício que é dessa forma, né. Mas é complicado você falar em vício, em transtorno de uso de drogas, sendo que é um produto alimentício, é um alimento, né. Então existe todo Ainda, um né? debate. É. E assim, existe toda uma pressão também de indústria alimentícia Pra que não segurar vai isso, com fazer com que a gente certeza. chame isso de drogas, né. É. Mas o mecanismo cerebral é exatamente o mesmo. Então, tipo assim, existe todo um transtorno de comportamento gerado por substâncias. Uma gasolina adulterada que a gente está colocando no nosso motor e está gerando toda uma alteração neuropsiquiátrica e metabólica. Uhum. Então existe toda uma conexão. É mais fácil uma pessoa que está com o metabolismo quebrado desenvolver sintomas neuropsiquiátricos, assim como uma pessoa com sintomas neuropsiquiátricos é mais fácil ela começar a quebrar o metabolismo. É Total. uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Guardem isso que vai ter um episódio só sobre isso, sobre vias de mão duplas, tá? Qual o significado disso? Que existe uma via comum, provavelmente, e o Chris Palmer traz a ideia de que seja o metabolismo. Concluindo o raciocínio dessa minha paciente, então ela reduziu esse comer impulsivo, e olha que interessante, ela falou: "Doutora, eu percebi que meu foco aumentou". Hum, Ela estava no fala trabalho, mais. olha que interessante, será que é coincidência? Com certeza não. Ela estava no trabalho e ela focada ali, muito estudiosa, trabalhando, e ela falava que antes as pessoas conversavam que ela se distraía. E essa semana, uma semana, você vê o impacto do alimento na sua vida, viu? Uma semana tendo maior controle do impulso de comer, ela focada ali no trabalho, não se distraiu com as conversas, ou seja, aumentou o foco, percebeu o aumento da leveza, percebeu, conseguiu focar mais na musculação,
Tudo isso porque é o remédio milagroso? Não é, gente. A medicação só ajuda o quê? A controlar o impulso. Ajuda a regular o metabolismo quebrado enquanto você vai mudando o hábito do comportamento. Exato. Desinflamando, né, mudando, decisões suas. Então, olha que incrível, então comer menos o carboidrato, os docinhos, inflamaram menos ela. Com menos inflamação, menos peso, mais leveza, mais foco, mais concentração. Consequentemente, progressão do propósito, crescimento, autoestima, né, então tá tudo interligado. Então entenda o cérebro como sendo conexão direta com a tua saúde mental, emocional e teu propósito. O corpo é teu corpo, o metabolismo é teu corpo. O metabolismo, quero que vocês compreendam como sendo o O corpo. corpo é como se fosse o cavalo, né. É o O cavalo, cérebro é você, é a aquela ideia, mensagem, né, né, o aquela cavalo é a mensagem, mensagem. exato. Como é o nome daquele missionário? É um missionário inglês, que Esqueci, enfim, é um é bem cara, forte essa. um cara que tinha um propósito, tinha uma conexão, um homem de Deus, tinha uma conexão muito forte com Deus, e ele começou a pregar o evangelho no interior da Inglaterra, só que ele não cuidava da saúde. E aí ele adoeceu. E quando ele adoeceu, no leito de morte dele, ele falou assim: "Deus me deu uma mensagem", ou seja, o cérebro, o propósito dele é a vida dele, né? Uma mensagem e um cavalo. O corpo Eu não cuidei do cavalo e a mensagem morreu. morreu. Ou seja, conexão, cérebro, metabolismo. Cérebro é você, cérebro é o seu propósito, cérebro é a sua mensagem, cérebro é as suas emoções, cérebro é a forma como você educa seus filhos. É. Falei sobre isso ontem. Ontem eu tive uma paciente que ela extremamente ansiosa. O filho estava dentro do consultório e eu falei assim: "Olha só, a gente vai tratar a sua ansiedade. Sabia que o benefício não vai ser só seu?" Ela: "Como assim, doutora?" "Como assim, doutor?" "Quando a gente tratar a sua ansiedade, você vai ficar menos irritada com seu filho, você vai ficar menos intolerante com seu filho, você vai dar menos não para o seu filho por medo." Tipo assim, seu filho quer andar de bicicleta: "Ai, não, porque na tua cabeça de ansiedade, ele já vai cair da bicicleta, já Nossa, vai verdade. bater a cabeça no chão, então não, 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 Tudo não é pode não. subir na árvore, não pode." Ou seja, tu vai dar uma outra educação pro teu filho, sem contar que a própria ansiedade, o processo de funcionamento do cérebro ansioso, ele faz com que a neuroplasticidade daquela criança seja uma neuroplasticidade parecida com a mãe, ou seja, a chance daquela criança ser Foi ansiosa ansiosa. aumenta. Isso é Ah, provado em estudo também. Ou seja, é cérebro, tô falando de cérebro, e da tudo tem mesma conexão com metabolismo. e da pegando um link Por isso que é agora, super comum, quando o paciente está comigo, eu bater nessa tecla de metabolismo, eu pedir vários exames de sangue relacionados com metabolismo. É super comum eu falar sobre alimentação na consulta neurológica. É super comum eu enviar para Larice, para a doutora Larice, para que ela também veja a parte metabólica do paciente. sim, Cérebro e metabolismo têm uma conexão de via dupla, de mão dupla. conectando a parte metabólica dentro do que você trouxe da ansiedade, a mesma coisa. Mães e pais obesos aumenta o risco de que ter crianças obesas, porque é sobre o comportamento. Ambos E têm a mesma obesidade genética. aumenta a chance de você ter doenças neuropsiquiátricas, e doenças neuropsiquiátricas aumenta a chance de você ter obesidade. Obesidade aumenta a chance de você ter Alzheimer, obesidade aumenta a chance de você ter câncer, obesidade aumenta a chance de você ter infarto, obesidade aumenta a chance de você ter AVC, obesidade aumenta a chance de você ter diabetes, que aumenta a chance de você ter transtornos neuropsiquiátricos, Tudo que interligado. tá tudo interligado. Uau. Qual So que é a via comum? metabolismo. Metabolismo. Mais de 200 doenças associadas à obesidade, a gente tem descrita, mais do que 200, gente, 200. Então, a corpulência, né, até Hipócrates falava, chamava a obesidade como corpulência, né. Não é uma doença em si, é uma via de mão para Dupla, várias várias doenças doenças. metabólicas, hormonais, E a obesidade, vamos falar neurais, também sobrepeso, né? Porque às vezes sobrepeso. a gente acha que a É, obesidade é só é aquela legal a gente pessoa que falar tá isso, porque mas o sobrepeso já é sobrepeso obesidade, já é gente. A mesma coisa do pré-diabetes, acessório de já tá quebrado, o metabolismo já tá quebrado. "Ah, não, eu tô só com sobrepeso, doutor." E é, é isso, não filho, essa ideia. normalize. Tudo que a gente normaliza que é algo ruim, a gente não tem como mudar comportamento. Exato. Nossa, você falou agora uma coisa, vou até repetir. Repita, por favor. Tudo que você normaliza que é ruim, você vai ser impossível mudar comportamento. Exato. Então, se Porque você normaliza uma gordurinha no fígado, se você sobrepeso, normaliza um pré-diabetes, se você normaliza um uma sobrepeso, ansiedade, você acaricia aquilo ali como sendo normal, então você não vai se vai, movimentar para poder mudar aquela doença. total. Só que todo mundo quer viver muito, né? Todo mundo, quando vai soprar velhinhas de aniversário, qual que é a primeira coisa que na época que eu ia soprar velhinha no bolo, a minha mãe dizia assim: "Peça saúde." Eu doido pra pedir um carrinho, viu, pajé? Doido pra pedir um carrinho, doido pra pedir um Esse é o carrinho de problema. rolimão, a minha mãe:
Peça saúde. A gente sempre coloca a saúde é o mais importante, mas a gente não a gente é hipócrita, né. É, Mas a gente não cuida da bendita da saúde. do Não cuida. cavalo, Por quê? que Porque a tem que gente ter. normaliza doenças por achar que não é doença ainda. Pré-diabetes, sobrepeso, gordurinha no fígado. Mas por que que normaliza? Referências erradas. Exato. Referência muda tudo. Sempre tem uma referência maior do que você em todas as áreas da vida, saúde, negócios, carreira, porque aquilo vai te inspirar. Quando você vê que alguém chegou naquele nível que você quer chegar, aquilo vai te motivar a mudar comportamentos. Agora, quando você tem referências baixas, pessoas iguais você ou pior que você não tem por que sair dali. Não Exato. tem. Então, ter referências, boas referências em áreas da vida diferentes vai te ajudar a continuar crescendo, progredindo, prosperando. E é o que os grandes fazem, né? As pessoas de sucesso, mesmo chegando no Flávio Augusto da vida, ele tem as referências dele. O cara bilionário não para de se mover, porque o propósito dele já virou a própria vida, não é mais sobre dinheiro. O trabalho é igual desfrute, que é igual à vida. Então que possamos chegar nesse nível, né, de sempre buscar mais, porque senão a vida não faz sentido, gente. A depressão é justamente isso, né, você perdeu o brilho no olho. Então se observe, né, o você tem um brilho no olho, sabe, todos os dias você acorda querendo fazer mais do que você já faz, se você não tem isso, se questione, questione os teus comportamentos, decisões e desvie a rota. Não tem idade para mudar. Enquanto houver vida, por que que isso é um clichê? Clichês são clichês porque funcionam, né. Enquanto houver vida, tem que ter esperança, tem que ter brilho no olho para mudar, e geralmente o que traz o brilho no olho é a mudança, né. Exato. É o novo, é a novidade. A mesmice, aquela coisa de sempre, não traz brilho no olho, porque você já domina aquilo ali. Agora quando você vai em terreno desconhecido, que você quer conquistar coisas diferentes, chegar em lugares altos diferentes, em todas as áreas, defina aí saúde, trabalho, negócios, relacionamentos, casamento. Quando você tem isso, você acorda com brilho no olho. Agora entenda, vamos resumir aqui tudo, né. O metabolismo é a base de uma boa saúde. Então você quer cultivar uma vida boa, cheia de desfrute, como a Lari está falando, qual que é a base? Metabolismo. Então busque realmente ter uma saúde metabólica de qualidade. Isso envolve a alimentação de qualidade, isso envolve movimento, isso envolve Só. realmente você buscar um profissional para ver o que é que tá, qual que é o pilar que a gente precisa corrigir. Fechou? Qual parafuso precisa apertar? Eu sou boa em apertar parafuso, ele também. Eu do corpo, ele da mente. Legal, gente. Esse é mais um episódio do Araruna Cast. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Olha só, se inscreve no canal, encaminha esse episódio também para outras pessoas, pessoas que não tinham a menor noção do que é metabolismo, de que é tão importante, tão vital para o funcionamento do cérebro. Já encaminha para essa pessoa, já fala, gente, se inscreve lá no canal dos Ararunas, é um canal bem bacana. Enfim, faz um comentário aqui. Vai ser um prazer enorme poder compartilhar com vocês informações. Beijo, amores, até o próximo.